Questão 8 da FUVEST 2010. O texto diz o seguinte, gente. Ele fala de um plano cartesiano, né? Que contém um eixo XY. Então, vamos tentar fazer esse plano não muito nas coxas, para que a coisa fique um pouco mais clara. Então, vamos supor que aqui seja o número 1, aqui seja o número 2, aqui é o 0. E a mesma coisa aqui. Temos o número 1, o número 2 e vamos ter uma reta tangente. Beleza. Deixa eu apagar esse FUV aqui porque vai pegar. Bom, gente, a ideia é a gente conseguir determinar esses pontos que ele descreve. Ele falou no texto de uma equação de reta. Essa equação de reta tem essa equação aqui, ó. X mais y igual a 2. Como é que eu determino essa equação no plano cartesiano? Você coloca pontos. Por exemplo, 1 mais 1 dá 2. Ou seja, quando x for 1 e y for 1, você tem resposta 2. Então, pegando o ponto, ó, sendo aqui 1 e aqui 1, você tem esse ponto, que respeita a equação, a igualdade. Outro ponto seria x2, y0. A soma dá 2. Então, x2, y0 também é outro ponto. E x0, y2 também seria outro ponto aqui. Com esses três, a gente pode já desenhar a nossa equação de reta, que seria essa reta aqui, que eu vou chamar de reta R. Perdão, reta S. Vamos chamar de S. Depois ele fala que essa reta é tangente à circunferência justamente nesse ponto aqui, ó, nesse ponto 0,2, que é esse pontinho aqui. Além disso, o ponto 1, 0, que é aqui, ele pertence à circunferência e ele quer saber o raio dessa circunferência. Bom, uma reta que tangencia uma circunferência significa que a circunferência ela dá uma volta e ela passa pelo ponto 1, ou seja, ela tem que ter esse desenho aqui, ó. Essa seria a característica da minha curva. Passando aqui, tangenciando a reta e depois fazendo a curva pelo ponto 1. Então essa seria a curva ou a circunferência, ou uma parte dela, né? Meu desenho vai ficar um pouco grande. E aí a gente sabe que existe um ponto de centro que definiria essa circunferência. Então eu tenho aqui esse raio e esse raio, que define a minha circunferência. E ele pede este raio como incógnita. Para saber esse raio, a gente precisaria da equação da circunferência. E aí vamos a ela, né? A circunferência, ela tem essa equação, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, é igual a raio ao quadrado, onde x do centro seria o ponto x que define o centro e o ponto y que define o centro. Bom, como nós temos dois pontos e precisamos do raio, isso aqui vai cair numa descrição matemática muito conhecida. E inicialmente, por ter dois pontos e o raio como um outro ponto, é necessário a gente aplicar duas vezes a equação dessa circunferência. Quando o ponto for 0,2, colocar x valendo 0 e y valendo 2. E deixar x do centro e y do centro como incógnitas. Mesma coisa com o ponto 1, 0. Põe x valendo 1 e y valendo 0. Vamos lá. Você tem 0 menos x do centro ao quadrado mais 2 menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Aplicando aquele ponto ali, que pertence à circunferência, ou seja, respeita essa equação. Mesma coisa com o ponto 1, 0, que pertence à circunferência e respeita essa equação. X valendo 1, x do centro ao quadrado, y 0, 0 menos y do centro ao quadrado, tudo isso igual a raio ao quadrado. Então aqui eu só apliquei as equações da circunferência. E dá para perceber que eu tenho aqui uma igualdade que pode nascer, que seria a igualdade entre essas duas equações, pois elas equivalem exatamente a raio ao quadrado. Como é que a gente vai montar essa igualdade? Eu vou pegar o x do centro,
ao quadrado, que aqui vai ficar menos x do centro ao quadrado, vai dar x quadrado. Aqui, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tudo isso igual a raio ao quadrado. Só que eu vou completar a equação com a de baixo, escrevendo essa desenvoltura. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais esse ao quadrado, que vai ficar yc ao quadrado. Nessa história, vamos sumir alguns termos. Por exemplo, x quadrado que está de um lado e de outro vai cancelar. Y ao quadrado que está de um lado e de outro também vai cancelar. E vai sobrar só uma equação do primeiro grau envolvendo x e y. Vou mandar esse 2 para lá. Vai ficar 2x do centro, menos 4y do centro. E esse 1 também vai passar para lá. Vai ficar mais 3, tudo isso igual a zero. Essa seria a equação que envolve x e y. Aí, para completar o problema, nós vamos ter que resolver observando outro detalhe. Toda vez que a gente tem uma reta que tangencia uma circunferência, essa reta ela pode ser e deve formar um ângulo de 90 graus aqui. É que o meu desenho não está muito bom, né? Não está formando de fato 90 graus. Mesmo se eu abrir um pouquinho aqui, pode até ser que pareça. Agora melhorou. Então, esse pontilhado que eu fiz seria a reta que contém o raio da circunferência, que vai lá no ponto onde tangencia, formando 90 graus. Essa reta eu vou chamar de reta S. Aliás, perdão, reta R, porque eu já chamei de S a outra. E essa reta R, ela é perpendicular a S. E isso garante uma propriedade. Retas perpendiculares que formam 90 graus entre si, elas guardam a seguinte relação: ms vezes mr é igual a menos 1. A multiplicação dos coeficientes angulares. A equação de uma reta ela é definida como mx mais h, onde m é o coeficiente angular e h é o coeficiente linear. E eu quero achar essa equação de reta, porque ela contém o ponto de centro, e é o ponto de centro que eu achei aqui, na equação da circunferência. Então eu vou montar um sistema com outra definição, de uma coisa que foi dita no texto. Isso é outra coisa importante. A FUVEST sempre deixa dicas no texto, não é para menosprezar nada. Então como é que eu vou resolver essa questão? Eu vou ter que olhar para a equação da reta S e dar uma melhoradinha nela. Eu vou jogar o x para o outro lado para escrever y igual a menos x mais 2. Para perceber que o coeficiente angular da reta S é menos 1. Então esse menos 1 vai vir aqui, ó. Menos 1 vezes mr é igual a menos 1. Portanto, o coeficiente angular do mr é 1. Se ele vale 1, eu posso terminar essa equação jogando os dados do ponto que contém a equação S. A reta R, perdão. Aqui eu inverti, né? Aqui é S e aqui é R. Me perdoa, gente. Essa aqui é a reta R, aqui é a reta S. Então a reta R que eu estou determinando, ela contém o ponto de centro. E aqui eu vou colocar esse dado do coeficiente angular, y igual a 1 vezes x mais h, e vou substituir esse ponto porque ele pertence à equação da reta R, o ponto 0, 2. y0, x valendo 2. 1 vezes 2 mais h. E aí eu chego ao valor do h. Esse h tem que valer menos 2. 1 vezes 2 aqui. Com esse h, eu consigo, então, escrever a equação da reta R melhor. Então, a reta R, que é aquela reta perpendicular que contém a circunferência, ela é y igual ao coeficiente angular vezes x mais o coeficiente linear, que no caso é menos 2. Então é x menos 2. Essa equação ela contém o centro, portanto eu posso substituir ela por y do c igual a x do centro menos 2. Tudo isso foi feito para construir essas duas equações.
as igualdades das equações da circunferência e a propriedade das retas perpendiculares. Foram duas informações, os dois pontos da circunferência e a reta que tangencia. Você vê que o enunciado é simples, mas uma resolução bem complexa. Aqui agora eu vou fechar o sistema e determinar o x do centro, substituindo ali 2x menos 4 vezes o y do centro. X do centro menos 2 mais 3 igual a 0. Efetuando todas as distributivas, 2x, 4x, você vai chegar num x do centro que vai dar menos 5 meios. Portanto, jogando esses 5 meios aqui na equação do y, você vai determinar um y do centro igual a menos meio. Então essa é a ideia, é fazer um sistema de incógnitas para você conseguir determinar os valores do centro. Agora que você tem os pontos do centro da circunferência, vai ficar simples você achar o raio. É só jogar em uma das equações. Vou pegar essa segunda aqui. 1 menos x do centro, troca o sinal, 5 sobre 2. Tudo isso ao quadrado. Mais y do centro, 0 menos com menos mais meio ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. E aí, efetuando os cálculos, você vai ter aqui 2 mais 2, aqui vai dar 7 sobre 2 ao quadrado, mais meio ao quadrado. Portanto, isso vai dar 49 mais 1, 50 sobre 4, que se você tirar a raiz, 50 sobre 4, você vai ter um raio equivalente a 5 sobre 2, raiz de 2. Que aqui você tem 5 vezes 5 vezes 2, né, que é o 50, e o 2 vezes 2. Esse sai, esse sai.